As descobertas arqueológicas são de imensurável valor para entender como a vida era vivida no passado. Os objetos que permaneceram adormecidos no solo por tantos séculos nos dão uma visão autêntica dos dias passados. Entretanto, nem todas as descobertas dos pesquisadores são sempre como um pequeno pedaço do mosaico que pode ser perfeitamente integrado ao quadro histórico geral. De fato, muitos artefatos que causariam debates acalorados entre os especialistas já foram recuperados. As 10 descobertas que mostraremos no vídeo de hoje foram sempre calorosamente debatidas. Fiquem atentos às pegadas inexplicáveis, às obras de arte egípcias antigas e aos santuários misteriosos. Vamos começar! Antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para ficar em dia com nossos futuros vídeos. Além disso, fique até o final para ouvir sobre uma das descobertas mais inexplicáveis até agora. A tumba do Salvador. O Novo Testamento conta que Jesus foi enterrado em um túmulo após sua morte na cruz, que ele deixou novamente 3 dias depois. Mas onde está o túmulo lendário do qual, segundo a tradição bíblica, o Salvador cristão ressuscitou dos mortos? Bem, a este respeito, houve 3 tumbas em Jerusalém que fizeram esta reivindicação para si. 5 quilômetros ao sul da Cidade Velha está a chamada Tumba Talpiot. A cripta foi descoberta durante os trabalhos de construção em 1980 e continha 10 caixas de ossos. Um desses, chamados ossuários, tinha uma inscrição que mais tarde foi decifrada como Jesus, filho de Nazaré. Se os ossos do Salvador e Redentor cristão realmente estão aqui, as histórias da ressurreição de Jesus seriam completamente postas em questão. De um ponto de vista técnico, entretanto, a interpretação do túmulo Talpiot como um túmulo da família de Jesus não parece ser particularmente válida. A razão pela qual a maioria das pessoas rejeita este túmulo por pertencer a Jesus Cristo é simplesmente porque as evidências não respaldam tais afirmações. Por um lado, algumas pessoas acreditam que a inscrição da tumba do chamado Jesus não parece corresponder à idade das inscrições nas outras tumbas. As gravuras no túmulo de Jesus parecem ser muito mais recentes do que as outras. Outro obstáculo nessa teoria é que muitas pessoas receberam o nome de Yeshua durante este tempo, o que se traduz para Jesus. O nome seria tão similar quanto os nomes comuns em português como João ou Pedro. Também foi encontrado um túmulo com a inscrição Judá, filho de Jesus. No entanto, dos inúmeros registros históricos que temos que documentam a vida de Jesus, sabemos que ele nunca teve um filho. A lista poderia continuar, mas o fato é que muitos especialistas de várias faculdades e centros de pesquisa concluíram que este túmulo, de fato, não pertence à figura histórica que todos nós conhecemos como Jesus Cristo. Outros enxergam o último lugar de descanso do Filho de Deus como sendo chamado túmulo de jardim. Mas mesmo neste caso, isso é tudo menos indiscutível. Por último, mas não menos importante, existe a Igreja do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém. Segundo a tradição, este é o local exato onde Jesus foi crucificado e enterrado. Consequentemente, a Igreja do Santo Sepulcro é um dos mais importantes santuários do cristianismo. Pregos sagrados. Por falar nisso, é dito que os pregos sagrados são os próprios objetos com os quais Jesus Cristo foi crucificado uma vez. Por esta razão, os pregos da cruz também estão entre as relíquias mais importantes de Cristo na Igreja Católica. Entretanto, surge o problema de que várias igrejas afirmam ser proprietárias dos lendários artefatos. Mas a quem pertencem os verdadeiros pregos sagrados? Como os registros históricos dos respectivos objetos são geralmente muito incertos e incompletos, esta pergunta é extremamente difícil de responder. Enquanto alguns especialistas acreditam que a autenticidade está muito provavelmente nas relíquias da Catedral de Trier e da Santa Cruz Romana, outros suspeitam que nenhum desses santuários oficiais foi usado na crucificação. Uma coisa que devemos ter em mente é que durante o tempo em que Jesus foi crucificado, metais como o ferro eram incrivelmente valiosos e muito difíceis de serem fabricados. Por causa disso, a maior parte da sucata de ferro teria sido reutilizada, derretida ou algo semelhante. Por causa disso, uma grande parte das pessoas não acredita mais que esses pregos existam. Se existirem, provavelmente foram perdidos para a história e nunca serão recuperados.
Mistérios do cérebro. Por que o cérebro humano passou por um crescimento tão rápido? Os cientistas têm feito essa pergunta a si mesmos, desde que esse surpreendente desenvolvimento se tornou conhecido. Em um período de algumas centenas de milhares de anos, nosso cérebro evoluiu mais rapidamente do que o de qualquer outra criatura conhecida em nosso planeta, se quisermos acreditar na linha do tempo científica tradicional. Alguns pesquisadores acreditam que este surto de crescimento aconteceu a um ritmo muito mais rápido, potencialmente ao longo de alguns milhares de anos, ou mesmo de algumas centenas. Alguns pesquisadores da Universidade de Tel Aviv acreditam que a explosão do crescimento foi devida a mudanças nos hábitos de caça de nossos ancestrais. No início, as pessoas caçavam grandes animais, como os bisões. A caça constante acabou levando ao fato de que os enormes animais de presa se tornaram cada vez mais escassos. A partir de então, nossos ancestrais foram forçados a emboscar animais muito menores e mais ágeis. Uma tarefa mais exigente, que, portanto, exigia significativamente mais poder cerebral. Aqueles que conseguiram dominar a caça aos animais menores garantiram sua própria sobrevivência e passaram seus genes para seus descendentes. Entretanto, se esta tese é realmente verdadeira, é controversa. Medalhão de Akhenaton. Depois de tomar o poder, o antigo rei egípcio Akhenaton decidiu mudar completamente a religião de seu povo. Sob seu reinado, o deus Sol Aton foi colocado acima de todos os outros deuses egípcios, e até hoje os historiadores estão confusos sobre o que levou Akhenaton a fazer essa mudança drástica. Segundo uma velha história, a resposta a esta pergunta intrigante poderia estar escondida em um misterioso medalhão, que se diz que Akhenaton uma vez possuiu. No respectivo objeto, vemos algo que lembra um enorme OVNI. Acima disso está uma figura bizarra, que parece um alienígena clássico, e é entronizada acima dos faraós e deuses colocados abaixo. Então o cenário imortalizado no medalhão mostra como a antiga população egípcia era governada por extraterrestres. Entre os convencidos pré-astronautas, sempre se suspeitou que os habitantes dos reinos dos faraós estavam em animada comunicação com inteligências extraterrestres e os veneravam como divindades sobrenaturais. O problema: ninguém sabe se o lendário medalhão sequer existiu. Portanto, enquanto um grupo vê o objeto como prova absoluta da pré-astronáutica, outros o consideram como nada mais que um mito moderno. O homem pré-histórico de Creta. Quando os pesquisadores descobriram uma antiga pegada na ilha grega de Creta há algum tempo atrás, houve uma grande confusão entre os especialistas. À primeira vista, esta parece ser a pegada de um humano moderno. Entretanto, a pegada foi datada de há 5,7 milhões de anos. No entanto, de acordo com nosso conhecimento oficial, o Homo sapiens só evoluiu cerca de 300 mil anos atrás. Os ancestrais dos humanos modernos viveram na África há mais de 5 milhões de anos e ainda tinham pés de macaco, de acordo com a doutrina oficial. No entanto, os dedos dos pés e a longa sola da pegada descoberta em Creta revirou completamente este conhecimento. Na época em que as pegadas foram feitas, o que é agora a ilha ainda era parte do continente. O Saara também não existia naquela época. Em teoria, então, é possível que os antropóides tenham migrado para o norte da África e eventualmente chegado ao que é hoje a Grécia. Outra explicação possível é que nosso entendimento científico do desenvolvimento humano é simplesmente errado. Ou, a explicação mais provável, nosso entendimento da datação por carbono é incorreto. A verdade que muitos cientistas tendem a ignorar quando usam a datação por carbono é que vários eventos em nosso planeta ao longo dos anos poderiam ter aumentado ou diminuído drasticamente a quantidade de carbono 14 em nosso planeta. Apenas um único evento cósmico poderia mudar a linha do tempo do carbono 14 em dezenas de milhares de anos, talvez mais. Devido a isso, a datação por carbono 14 tem sido considerada pouco confiável por muitos cientistas e historiadores. Entretanto, a maioria da comunidade científica continua a usar essa técnica, mesmo quando temos evidências claras de que seus resultados podem ser imprecisos. Para dar crédito a essa técnica, ela parece ser notavelmente precisa quando estamos calculando cronogramas de eventos que aconteceram nos últimos milhares de anos. Entretanto, quando começamos a fazer suposições que nos levam milhões de anos ao passado, toda a técnica é praticamente inútil. Destino de Plutão. Descoberto em 1930,
Plutão foi membro oficial de nosso sistema planetário por mais de 75 anos. O fim galáctico finalmente se seguiu em 2006. A definição oficial de planeta foi reconsiderada pela União Astronômica Internacional, razão pela qual Plutão foi agora classificado como um novo planeta anão. Mas o que realmente selou o destino do antigo planeta na época? Isto porque cada vez mais corpos celestes comparáveis estavam sendo descobertos no lar cósmico de Plutão, o Cinturão de Kuiper. A fim de manter a lista de planetas no sistema solar administrável, os astrônomos decidiram esclarecer a definição geral do termo. Para ser reconhecido como um planeta, um corpo astronômico deve girar em torno do Sol, ter uma forma quase esférica e ter sua órbita limpa de outros objetos. Foi precisamente este último ponto que finalmente se tornou a desfiguração de Plutão. Ainda há muita discussão sobre se Plutão deve ser incluído novamente na lista de nossos planetas. Memórias no útero. Um novo estudo mostrou que os fetos desenvolvem a memória a curto prazo já com 30 semanas de idade. Como parte de seu trabalho, os pesquisadores examinaram um total de 100 crianças em gestação. Eles expuseram os bebês no útero a sons muito suaves, que provocavam vibrações. As reações dos fetos foram então analisadas usando equipamento de ultrassom. O resultado empolgante é que se um bebê ouve um barulho com frequência suficiente, ele se acostumará com o tempo. A partir da 30ª semana de gravidez, o feto pode se lembrar do estímulo específico por cerca de 10 minutos. Com 34 semanas, as crianças por nascer são capazes de armazenar impressões em suas memórias por até 4 semanas. Explosão cambriana. Quando os animais, como os conhecemos hoje, surgiram? Esta pergunta tem estado na mente dos cientistas há algum tempo. Sabemos agora que os organismos primordiais começaram a formar exoesqueletos e evoluíram para animais durante a chamada explosão cambriana. Este processo é geralmente referido como o Big Bang da vida na Terra. Entretanto, a questão de como era a vida antes desse desenvolvimento explosivo ainda é um dos maiores mistérios da pesquisa. Isso se deve principalmente ao fato de que esses animais, que ainda não têm concha ou esqueleto, apenas deixaram vestígios indistintos, que são muito difíceis de interpretar e que tornam impossível uma tarefa confiável. Um dos mais famosos progenitores conhecidos da fauna cambriana é a Kimberella, um tipo de caramujo primordial. No caso da Spridna, também se suspeita que poderia ter sido um verme pré-cambriano. O porquê da explosão cambriana também é incerto. Pode ter sido um processo que praticamente se acelerou. Outras teorias baseiam-se no fato de que o conteúdo de oxigênio no mar só atingiu um nível suficiente para uma vida mais elevada neste momento. O macarrão original. Os chineses, os italianos ou os árabes? Os cientistas sempre discutiram sobre quais pessoas colocaram a massa em seus pratos pela primeira vez. A massa mais antiga conhecida foi recuperada de um local chamado Ládia. Este é um local neolítico na China, estimado em 4.000 anos de idade. E foi lá que arqueólogos uma vez se depararam com um macarrão feito a partir de milhete de trevo e de proso, que tinham mais de 50 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura, e que uma vez foram selados em um recipiente de pedra. Particularmente interessante é o fato de que o macarrão antigo era feito usando o chamado método Lâmia. A massa é repetidamente esticada, virada e dobrada. E de fato, este método especial de preparação ainda é usado em muitas cozinhas chinesas nos dias de hoje. O busto de Nefertiti. O busto de Nefertiti é sem dúvida uma das mais famosas obras de arte do Antigo Egito. Descoberta em Tel El Armana, em 1912, a imagem da rainha agraciou a coleção do Museu Egípcio em Berlim por vários anos. No entanto, a descoberta desse artefato único também desencadeou um debate acalorado que continua até os dias de hoje. Na época, a Sociedade Oriental Alemã conseguiu localizar o busto. Naquela época, porém, o Egito ainda estava sob domínio britânico, de modo que o precioso objeto chegou à Alemanha sob as condições dos ocupantes e não sob as dos egípcios. Por esta razão, a cabeça de Nefertiti é muitas vezes considerada como arte colonial saqueada. As autoridades egípcias vêm tentando fazer com que o busto seja devolvido há cerca de 100 anos, até agora em vão. As estimativas variam quanto ao quanto vale este excelente exemplo de escultura egípcia antiga.
Enquanto que uma companhia de seguros colocou o valor correspondente em 300 milhões de euros, outros especialistas acreditam que seja de pelo menos 400 milhões de euros. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. Qual descoberta arqueológica os cativou mais com sua emocionante história? Nos conte suas ideias, comentários e sugestões para o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Nos dê um joinha e inscreva-se para ficar em dia com os vídeos. Você gostaria de artigos mais empolgantes sobre as descobertas mais controversas de todos os tempos? Então, no final, dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que temos vinculados para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima!